Mas, queridos irmãos, nós precisamos também nessa noite meditar um pouco na palavra de Deus, daquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, e eu creio que de uma forma especial Deus quer falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração. Abra sua Bíblia, se possível, lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11 ao versículo 15. É um texto bem conhecido de muitos, mas importante entender um pouco aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Capítulo de número 7 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11. Quem encontrou diz amém. Nesse texto nós temos aqui a ressurreição do filho de uma viúva. A palavra de Deus diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno que você levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta levantou-se entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Feche os seus olhos, se possível, irmão, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, que é ela que nos traz motivação para continuarmos. É a tua palavra, Senhor, que traz transformação, que traz, ó Deus, direção, que traz tudo o que precisamos, ó Deus, para vivermos a nossa vida, ó Deus, em paz. Em nome de Jesus, o Senhor possa falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos nessa noite de uma forma toda especial, porque eu sei, ó Deus, que muitas vidas aqui estão precisando ouvir de uma forma clara aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Por isso fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, no versículo 13, o Senhor, após se compadecer daquela mulher, Ele disse algo para ela. Qual foi a única palavra, uma das únicas palavras que o Senhor dirigiu àquela mulher naquele momento? Os irmãos podem dizer: não chore. Foi exatamente essa palavra que o Senhor dirigiu àquela mulher naquele momento. Naquele momento havia dor, havia sofrimento. A dor da morte, a dor da separação, meus queridos irmãos, é uma dor indescritível. Somente quem já passou, quem já vivenciou um luto, pode dizer algo. Pode falar que como dói perder um ente querido. Aquela mulher já havia perdido o seu esposo, viúva, e agora ela estava ali indo sepultar o seu único filho. E junto com aquele cortejo estava indo também, meus queridos irmãos, a esperança daquela mulher. Porque uma viúva, uma mulher naquele tempo, ela não tinha perspectiva alguma, sendo ela viúva. E o único filho que ela tinha, estava sendo levado para ser enterrado. Queridos irmãos, estava indo com ele a esperança que ela tinha, a esperança da provisão, porque ele queria cuidar dela num futuro mais à frente. Havia uma dor no coração daquela mulher, havia uma dor indescritível. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um sepultamento, de um velório, mais uma vez,
Alguns dias também tivemos um outro sepultamento aqui. Um dos nossos membros, tão querido aqui da nossa igreja, partiu. É um momento difícil, é um momento de dor, é um momento de sofrimento. Essa semana também, irmão de uma irmã querida aqui da nossa igreja faleceu. E a Bíblia diz que em momentos como esse, em momentos de separação e na morte, que nós refletimos algumas questões. E naquele cenário, meus queridos irmãos, de dor, de sofrimento, veio uma palavra ao meu coração: por que tanta dor, Deus? Por que essas pessoas estão chorando tanto? Eu sei que dói. Eu sei que o Senhor é o único que pode trazer o consolo, o conforto para essas pessoas. E ao ver ali uma irmã tão querida chorando aos prantos, eu confesso que o meu coração ficou entristecido, ficou pequeno. E ali também, de ver o sofrimento e a dor daquela irmã, de ver o choro de desespero daqueles filhos, queridos irmãos, eu também não aguentei ali e chorei ali naquele momento. E a Bíblia mesmo diz que nós devemos chorar com que choram. É triste, irmãos. Havia dor no coração daquela família. Mas, queridos irmãos, não é só a morte, não é só a separação que ocasiona dor em nossos corações. Não é. Talvez outras coisas também ocasionam essa mesma dor, ou uma dor semelhante. Talvez a dúvida, talvez a decepção, talvez um ressentimento. Muitas coisas podem ocasionar dor no seu coração. Qual que é a dor do seu coração nessa noite? O que te tem te feito chorar como aquela mulher estava chorando? O que tem levado você muitas vezes aos prantos pela madrugada, ou às vezes em um momento que você está sozinho, a sós, no seu carro, no trânsito? O que tem levado? Quantos de nós temos chorado, irmãos? Temos ficado tristes com situações. Qual que tem sido a dor do seu coração hoje? Qual que tem sido a razão do seu sofrimento? Muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão, às vezes, felizes por fora, às vezes aparentemente estão felizes, mas por dentro estão tristes. Já não tem mais a mesma alegria de antes. O que talvez nesse momento tem feito você perder a alegria? Alguma dificuldade familiar? Problemas às vezes no seu casamento, problemas com seus filhos, problemas nas finanças. Muitos são os motivos que nos levam às vezes até mesmo chorar, ficarmos tristes. O que talvez você já sepultou ou está levando para sepultar, que está fazendo você chorar todos os dias? Aquela mulher estava levando para ser sepultado o seu único filho. E naquele exato momento, era o motivo da sua dor, era o motivo do seu choro, era aquilo que estava fazendo ela chorar desesperadamente, ao ponto de Jesus chegar naquela mulher e dizer: não chores, não chores. Mas, queridos irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que Jesus tem uma palavra para o seu coração. Assim como Ele teve uma palavra para aquela mulher, e a palavra que Ele tem para nós, para você nessa noite, é: não chore. Não chore. O final da história da viúva de Naim é maravilhoso, né? Acabamos de ler. É glorioso. É maravilhoso ver o que Jesus fez na vida daquela mulher. Mas isso, meus queridos irmãos, só foi possível. O final que ela teve só foi possível porque ela tomou posse de uma palavra que Jesus liberou para ela: não chores. Ela tomou posse. Talvez o que nós precisamos, queridos irmãos, para cessar a dor, cessar o choro, seja de uma palavra vinda de Deus para as nossas vidas. Talvez tudo que você mais precisa é de uma palavra de esperança. Talvez tudo que você mais precisa é de uma palavra liberada de Jesus para a sua vida.
E a experiência daquela mulher, meus queridos irmãos, é impressionante. E nós iremos ver nessa noite, iremos aprender nessa noite com a palavra liberada por Jesus. Meus queridos irmãos, quando Jesus libera uma palavra, Ele liberou uma palavra para aquela mulher, dizendo a ela, para que ela não chore. A palavra liberada por Jesus, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, revela algo maravilhoso. Revela que Ele enxerga a sua dor. Agora, junto com aquela mulher estava indo também o quê? Uma multidão. E o impressionante, queridos irmãos, é que a gente não vê ninguém falando aqui no texto: olha, Jesus, aquela lá é a mãe do rapaz. Ninguém apontou para Jesus a mãe naquele exato momento. Mas Jesus, Ele enxerga realmente quem era a mãe. Jesus enxerga a dor no coração daquela mãe. Ele sabia ali, diante de uma multidão ali, Jesus identificou a dor da mãe naquele exato momento. Jesus identificou. Ele enxergou a dor no coração daquela mulher. Meus queridos irmãos, Jesus, ele enxerga a sua dor. Você crê nisso? Ele conhece. Ele sabe o motivo da dor, o motivo que tem feito você chorar, que tem feito você ficar entristecido, que tem feito você, muitas vezes, até mesmo questionar se realmente, de fato, Ele existe. Quantas pessoas questionam, até mesmo dizem: Deus, mas por que eu? O que eu fiz de errado? Eu faço tudo certinho. Mas Jesus, meus queridos irmãos, diante daquela multidão, Ele enxergou a dor no coração daquela mãe. Aquela mulher, meus queridos irmãos, viúva, ela sai para enterrar o seu único filho. Ela deixa para trás a sua esperança. Está indo sepultar aquele que para ela seria a esperança de ter dias melhores. E a única coisa que ela tem pela frente, meus queridos, é viver uma vida de solidão. Solidão, sem o esposo, sem o filho, ou seja, ela perdeu toda a sua família. Aquele caixão não estava carregando apenas um filho, um corpo, mas ele estava carregando também aquilo que para ela seria o seu futuro. Olha só a dor do coração daquela mulher. Para ela, o mundo dela desabou. E nesse momento, queridos irmãos, Jesus a distingue, Jesus consegue identificar aquela mulher. Havia muitas pessoas chorando ali junto com ela, mas Jesus sabia qual que era a dor maior daquelas pessoas que choravam. Jesus conhecia. Jesus enxergou a dor, Jesus enxerga a sua dor. Jesus enxerga a sua dor. Jesus consegue identificar aquilo que está fazendo você sofrer naquele momento, aquilo que está fazendo você chorar. Nada, irmãos, nessa vida, nenhuma dor consegue fugir de um olhar de ternura de Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e com um olhar de amor disse para ela: não chores. Talvez Jesus esteja olhando para você nesse momento e falando ao seu coração: filho, não chora, não fica preocupado, eu sou contigo, eu estou convosco todos os dias, não chora. Talvez seja tudo que nós mais precisamos ouvir nesses dias. Quando nós nos deparamos com o luto, quando nós nos deparamos com a dor, com o sofrimento da separação, talvez tudo que nós mais precisamos é de uma convicção de que Deus está nos olhando, Deus está vendo o nosso sofrimento, Deus conhece a nossa dor.
E Ele não apenas conhece, mas Ele tem uma solução para a nossa dor. Amém, queridos irmãos? É diferente de alguém que apenas falou, meu amigo, meus pesos, meus sentimentos. Jesus, Ele não apenas diz, Ele faz, Ele fala para você não chorar, mas Ele traz uma solução para que a sua dor cesse. Só Ele pode fazer cessar a dor do seu coração. Só Ele pode fazer cessar a dor da frustração, a dor da separação, a dor da perda, a dor da falta de esperança. Jesus pode fazer isso. Ele olha para você e Ele liberou uma palavra para aquela mulher: não chore. Outra característica que a palavra de Jesus que a palavra liberada por Jesus nos traz, ela revela que Ele se compadece em sua aflição. Ele se compadece. O versículo 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Amém, queridos? Às vezes as pessoas olham para a gente e até sente pena, mas Jesus, ao ver você, ao olhar para a sua dor, ao olhar para a sua luta, para a sua dificuldade, Ele se compadece de você. Ele se compadeceu daquela mulher. Ele não apenas enxergou a dor dela, mas também Ele se compadece daquela mulher em sua aflição. Compaixão. Aquela mulher, a viúva de Naim. Aqui no texto a gente pode ver que ela não pediu nada para Jesus. Ela pediu alguma coisa para Jesus? Ela não esperava nada dele. Ela apenas estava ali mergulhada no seu luto, no seu sofrimento, na sua dor. Estava naufragando ali nas suas lágrimas. Mas entretanto, queridos irmãos, Jesus, além de enxergar a sua dor, Ele se compadece em sua aflição. É isso que Deus faz, é isso que Jesus faz conosco. Ele não apenas está olhando para você, mas Ele se compadece. Ele tem compaixão de nós. As entranhas de Jesus se movem e Ele se inclina. E Ele inclina o seu coração cheio de compaixão para aquela mulher. Meus queridos irmãos, com a compaixão de Jesus, Ele estava mostrando àquela mulher que Ele se importava com ela. Ele se importava com toda a tragédia que ela havia vivido, que ela estava passando, por toda a situação difícil que ela estava enfrentando. E é isso, queridos irmãos. Quando Jesus realmente demonstra a sua compaixão por nós, Ele não apenas está dizendo que Ele tem olhado para nós, Ele sabe da nossa dor, do nosso sofrimento, mas que Ele se importa. Jesus se importa com você. Ele se importa com cada um de nós. Você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Jesus. Ele tem compaixão, querido. Quando Jesus, em determinado momento, Ele chega e Ele olha aquela multidão perdida, Ele se compadece. Ele se compadece daquela multidão perdida. Ele se compadece de nós, irmãos. Ele se compadece de cada um de nós. Existe compaixão quando Jesus olha para você. Amém, queridos irmãos? Ele olha para você nessa noite com compaixão. Ele nos alcança com a sua graça, Ele nos alcança com a sua misericórdia. A palavra liberada por Jesus revela algo muito importante também. Em terceiro lugar, revela que Ele deseja estancar as suas lágrimas. Ele deseja. Ele não apenas se compadece, mas há um desejo no coração de Jesus de estancar as suas lágrimas. Versículo 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Havia um desejo no coração de Jesus de que aquela mulher não chorasse mais. Amém, queridos irmãos? Como podemos dizer para alguém que está indo enterrar o filho: não chore?
Como dizer para uma mulher que já havia perdido seu marido e agora acaba de perder o seu único filho para não chorar? Como? Como podemos chegar num velório de um ente querido, de alguém, e dizer para aquela pessoa: não chora? Jesus disse para aquela mulher: não chore, porque ele realmente tinha como estancar as lágrimas daquela mulher. E eu digo aos irmãos essa noite que existem, em determinadas situações, só Jesus pode estancar as suas lágrimas. Só Jesus pode remover a sua dor, o seu sofrimento, a agonia que está no seu coração. Muitas vezes nós queremos estancar as nossas lágrimas, ocupando a nossa cabeça, fazendo coisas que muitas vezes desagradam o Senhor, mas as nossas lágrimas serão estancadas apenas na presença de Jesus, apenas através de um milagre de Jesus na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Jesus libera essa palavra, essa ordem para aquela mulher: não chore. Talvez aqui quem teria a ousadia de dizer para alguém que está indo sepultar um ente querido: não chore? Ninguém. Por que não dizemos? Porque nós não temos como estancar a dor do coração daquelas pessoas. Nós podemos estar juntos, chorar juntos, demonstrar amor, mas estancar as lágrimas, cessar o sofrimento, só existe um que pode fazer por nós: Jesus. E Ele tem feito isso, irmãos, ao longo da história de vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Talvez você tenha chorado nesses dias, e o Senhor está dizendo para você: meu filho, não chora, eu estou contigo. Amém, queridos? Talvez nós podemos apenas estar juntos com alguém que esteja sofrendo, mas o poder de Jesus, meus queridos irmãos, ele não é apenas para consolar a sua dor, consolar a dor, falar algumas palavras de apoio, de encorajamento, nós podemos fazer, mas o poder de Jesus não é apenas para consolar. O poder de Jesus, meus queridos irmãos, Ele é o único que pode colocar um ponto final na dor e no choro, no sofrimento. É só Jesus pode fazer isso, irmãos. Nós não podemos. Então, a palavra liberada por Jesus para a sua vida nessa noite é: não chore, não chore. E isso revela, meus queridos irmãos, que Ele deseja estancar as suas lágrimas. Amém, querido? Ele quer fazer isso. Seja lá qual for a sua dor, Jesus quer estancar, quer fazer com que cesse a dor, o choro. Uma palavra liberada por Jesus, meus queridos irmãos, em quarto lugar, revela que Ele tem poder para fazer um milagre em sua vida. Ele tem poder. Só Ele tem poder para fazer um milagre. Não importa qual seja a área da sua vida que você esteja necessitando de um milagre nessa noite, Jesus tem poder. Se for na sua vida emocional, Jesus tem poder para trazer um milagre, para mudar, para transformar, para fazer com que cesse o seu choro. Ele tem poder. Se você tem chorado por conta das suas finanças, Ele tem poder para transformar o quadro que você está financeiro. Você tem chorado por conta da sua saúde, Jesus tem poder para fazer um milagre na sua saúde. Assim como nós temos visto ao longo do tempo, ao longo da história, quantos milagres Jesus tem feito, meus irmãos. Quantas bênçãos já alcançamos. O versículo 14 e o 15 do nosso texto, versículo 14 e o 15, chegando-se, após ele ter dito para a mulher não chorar, ele chegou, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam, e então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. E ele se levantou. O interessante, meus queridos irmãos, é que podemos observar que Jesus não se afasta. Jesus podia muito bem fazer um milagre à distância, falar, mas Jesus, ele se aproxima, ele chega mais perto, ele toca no caixão e ele dá uma ordem. As pessoas que estavam ali perto, estavam conduzindo o enterro, pessoas que estavam carregando o morto, imediatamente eles param. E Jesus toca naquele caixão e chama o morto
e dá uma ordem a ele: levanta-se. Levanta-se. O texto diz que o jovem se levantou, porque Jesus tem poder para fazer milagres. Só Ele tem poder, irmãos. Ele tem poder para fazer milagres. Ele tem poder para fazer milagre também na sua vida. Ele fez um milagre naquele momento. Ele tocou naquele caixão. Ele chamou aquele jovem: levanta-se. Talvez do que você tem que se levantar nessa noite. Talvez você esteja morto espiritualmente falando, distante de Deus, sem esperança, chorando, buscando uma solução para a sua crise, para o seu problema, para a sua alma, mas você não encontra. E Jesus nessa noite, meu querido irmão, Ele tem poder para fazer um milagre em sua vida. Milagre. Às vezes você precisa de um milagre na sua vida espiritual. Você está distante do Senhor, Ele quer fazer esse milagre nessa noite. Às vezes você precisa de um milagre na sua saúde. Jesus pode fazer esse milagre na sua saúde. Jesus pode transformar a sua família. Jesus pode transformar o caos que muitas vezes é instaurado no convívio familiar. Jesus pode. Só Ele pode trazer transformação. Só Ele pode fazer um milagre na sua vida, um milagre na sua família. E Ele chegou perto daquele caixão. Queridos irmãos, Ele está perto de você. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está a um passo de você. Muitas das vezes você tem se sentido longe de Deus, mas Ele está mais perto do que você pensa. Ele está à distância de uma oração. Ele está na distância de um joelho dobrado. Ele está na distância de uma confissão, de uma entrega, de uma renúncia. Ele está perto de você, porque é uma palavra que Ele libera sobre a sua vida. Quando Ele libera uma palavra sobre a nossa vida, uma palavra liberada por Jesus, revela que Ele devolve toda a esperança a você. Quando Jesus Ele libera uma palavra ali naquele momento: jovem, levanta. Ele está devolvendo a esperança para aquela viúva. Ele está devolvendo a esperança para aquela mãe. Talvez você precisa realmente, ouvir uma palavra que lhe devolva a esperança. Jesus é a esperança, queridos irmãos. Ele foi a esperança para aquela mãe. O versículo 14 e o 15, Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. E ele se levantou. Sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus entrega, Jesus devolve a esperança daquela mulher, a esperança para aquela senhora. A vida, a esperança entrou no jovem novamente, e ele se sentou. E sabe o que foi vencido ali naquele momento, queridos irmãos? O choro, o silêncio da morte foi vencido, e aquele jovem que estava morto começou a conversar com Jesus. Jesus entrega novamente a esperança para aquela família. A esperança voltou a brilhar, meus irmãos, no coração daquela mulher. Aquilo que era impossível tornou-se realidade. A esperança pode voltar a brilhar no seu rosto novamente, queridos. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Jesus é a nossa esperança. Nós temos que nos alegrar porque Jesus é a nossa esperança. A esperança voltou a brilhar no coração daquela mulher. Aquele choro doído, aquele choro de dor, ele foi trocado, meus queridos irmãos, pela alegria novamente. Qual que é o seu choro? Talvez o seu choro de dor, ele pode ser trocado nessa noite pela alegria da salvação, pela convicção que você pode ter em seu coração que Cristo morreu por você, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e se você crer nele de todo o seu coração, você será salvo. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O choro daquela mulher foi
trocado pela alegria. Jesus, ele não se satisfaz em passar pela sua vida sem fazer algo, sem fazer alguma coisa por você. Jesus está presente. Jesus passou pelaquela aldeia, Jesus passou por Naim, e ele fez algo, ele devolveu a esperança para uma família. Ele pode devolver a esperança que muitas vezes você já perdeu faz dia. Ele pode trazer novamente a esperança ao seu coração. Basta apenas crer. Basta apenas você ouvir a voz dele falando ao seu coração. As coisas começaram a mudar na vida daquela viúva. As coisas começaram a mudar na vida daquela mulher, quando Jesus liberou uma palavra ao seu coração, dizendo a ela: não chore. As coisas começaram a mudar. As coisas podem começar a mudar na sua vida. As coisas podem começar a mudar na sua história, porque Jesus está falando para você nessa noite: não chore. O mesmo Jesus, meus queridos irmãos, que disse para aquela mulher: não chore, ele está liberando uma palavra de ordem ao seu coração nessa noite: não chore. Qual que é o motivo da sua dor? Jesus, ele enxerga a sua dor. Jesus, ele se compadece da sua aflição. Jesus, ele deseja estancar as suas lágrimas. Jesus, ele tem poder de fazer um milagre na sua vida. E Jesus, ele pode devolver novamente ao seu coração a esperança. Você crê nisso, irmãos?